Existirá realmente Satanás, o diabo? Será ele um ser espiritual verdadeiro? Ou será ele apenas um produto de criadores de desenhos, artistas e cineastas de Hollywood? E se for esse o caso, devemos concluir que o mal não passa de tempo e acaso, um impulso encontrado no coração dos homens. Sempre existiu fascínio pelo mundo espiritual. A crença em espíritos invisíveis que causam estragos na humanidade remonta a milhares de anos. A ideia de espíritos malignos, fantasmas, duendes e assombrações noturnas era vista como uma ameaça séria pelos antigos. Mas é vista como mero entretenimento no mundo moderno. No entanto, ainda hoje, a crença em bruxas reais, leitores de mãos e místicos prevalece. As ferramentas do seu ofício incluem bolas de cristal, cartas de tarô e sonhos e visões criados por um mundo invisível. Existe um diabo real? Pode ter a certeza? E se ele existir, quais são as consequências para si e para mim? Os antigos tinham muitos receios em relação a um mundo espiritual, como se observa em alguns dos costumes supersticiosos que chegaram até aos nossos dias. Como exemplo principal, crianças e até adultos vestem-se com trajes macabros na noite de 31 de outubro e decoram as suas casas com esqueletos, lençóis que representam fantasmas, aranhas, teias de aranha e esculpem rostos e abóboras. Poucos entendem a razão para além de seguirem a massa numa tradição ancestral. E tudo é feito por diversão, como as pessoas alegam para as crianças, que andam a recolher o máximo de doces que conseguem. Mas será apenas diversão ou há um lado sombrio no Halloween? Embora este programa não seja especificamente sobre esta celebração, mostra como as ideias sobre o mundo invisível nos foram transmitidas hoje e como mudaram ao longo do tempo. No Britanica.com, lemos sobre a origem do Halloween e a celebração celta de Samhain. Acreditava-se que no Samhain, durante a mudança de estação, ou seja, do verão para o inverno, os espíritos vinham ao mundo dos vivos e a sua presença era vista com grande apreensão. Juntamente com o Dia de Finados e o Dia de Todos os Santos, o Samhain influenciou o feriado moderno do Halloween e é também celebrado como um feriado importante no paganismo moderno. Note como o Samhain é uma data importante no paganismo moderno. Para começar, pensa mesmo que Deus se agrada de participarmos num festival religioso pagão, mesmo que a sua seriedade tenha sido alterada? Quando Deus tirou Israel do Egito e eles iam entrar na Terra Prometida, Ele deu-lhes instruções muito claras para não adotarem práticas pagãs no seu serviço. Veja isso em Deuteronômio 12, a partir do versículo 29. Quando o Senhor, o teu Deus, eliminar diante de ti as nações que vais expulsar, e as substituíres e habitares na sua terra, tem cuidado para não seres enredado a segui-las, e para não perguntares pelos seus deuses, dizendo: como é que estas nações serviam os seus deuses? Eu também farei o mesmo. Não adorarás o Senhor, o teu Deus, dessa forma. Sempre que eu te ordenar, tem cuidado em cumpri-lo. Não lhe acrescentarás, nem lhe tirarás nada. A maioria tem noção de que o Halloween tem um passado conturbado. E para qualquer pessoa que pare para pensar nisso, não é um pouco estranho focarmos-nos na morte e em fantasmas e espíritos maus que voltam para atormentar pessoas inocentes, especialmente se não acreditam que existem? Mas se os espíritos malignos existem, não é isso ainda mais estranho? Que costumes estranhos observamos para nos entretermos? É importante referir que estes costumes têm uma base religiosa. É fácil olhar de cima para os nossos antepassados pagãos com pena das suas crenças e costumes supersticiosos. Afinal, quem acredita hoje em tais disparates? Mas não foram só os pagãos que acreditaram em afastar estes espíritos maus. Observe como a igreja dominante misturou superstições pagãs com as suas próprias.
O Papa Gregório I, entre 590 e 604, chegou à Grã-Bretanha, vindo de Roma para converter os anglo-saxões pagãos ao cristianismo. A missão gregoriana decretou que as festas de Samhain deviam incluir santos cristãos, abre aspas, para afastar os espíritos e as criaturas malignas da noite, fecha aspas. O Dia de Finados, 2 de novembro, foi criado pela Igreja, abre aspas, para que as pessoas ainda pudessem recorrer aos seus mortos para as ajudar, fecha aspas. O Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, era o Todos os Hallows. Por isso, 31 de outubro tornou-se a véspera de Todos os Santos, mais tarde conhecido como Halloween. É evidente que os nossos antepassados, fossem eles pagãos ignorantes ou aqueles que dizem que as suas crenças se baseiam nas Escrituras, acreditavam num mundo espiritual repleto de criaturas más da noite. Temos por isso de colocar estas questões importantes. Existe um diabo? Ele tem ajudantes espirituais maus? E quanto a aceitar o mundo espiritual com videntes e místicos, devemos ignorar essas coisas? E quanto àquelas figuras de desenhos animados com o pequeno sujeito de fato vermelho sentado no ombro de alguém, e um anjo sentado no outro? Será que aquele sujeito que traz um forcado é real, ou apenas um símbolo do mal? A questão do mal é muito debatida entre os filósofos e não é uma questão pequena para o homem comum. Não se o mal existe, mas qual a sua fonte? Qual foi a causa do Holocausto na Europa durante a Segunda Guerra Mundial? E quanto à própria guerra que matou cerca de 70 a 85 milhões? Por que os genocídios no Camboja e em Ruanda? Por que as crianças são exploradas, violadas, brutalmente espancadas e assassinadas? Nos Diálogos sobre a Religião Natural, de 1779, o filósofo escocês David Hume fez estas perguntas incisivas, mas deu uma resposta falha. Deus quer evitar o mal, mas não pode? Então é impotente? Ele pode, mas não quer? Então é malévolo? Ele é capaz e quer? De onde vem o mal? Desde muito antes do tempo de Hume, o problema tem sido a base de um argumento positivo para o ateísmo. Se Deus existe, então ele é onipotente, todo-poderoso e perfeitamente bom. Um ser perfeitamente bom eliminaria o mal tanto quanto pudesse. Não existe limite para o que um ser onipotente pode fazer. Portanto, se Deus existe, não deveria haver mal no mundo. Existe mal no mundo, portanto, Deus não existe. Neste argumento, e no próprio problema do mal, o mal é entendido como abrangendo tanto o mal moral causado por ações humanas livres, bem como o mal natural, provocado por fenômenos da natureza como doenças, sismos e cheias. A existência do mal no nosso mundo é um facto indiscutível, salvo se não acreditar em Deus. E não será essa a grande ironia das conclusões ateístas? Se Deus não existe, o mal é apenas uma opinião pessoal. Não haveria consenso universal. Criminosos e assassinos teriam uma perspectiva muito distinta sobre o mal. E quando nações cometem genocídio, quem dirá que isso é mal? Você e eu diríamos, mas isso é apenas a nossa opinião se não existir Deus, nenhum poder superior para determinar o bem e o mal. Contudo, para a maioria de nós, Deus existe, e é Ele quem determina o que é o bem e o mal. Assim as perguntas: de onde vem o mal? Será que algumas pessoas nascem mais malvadas que outras? Serão elas apenas fruto da sua criação? Será uma combinação de genética e educação? E podem as pessoas más ser redimidas? A existência de um ser espiritual muito real, chamado de várias formas como Lúcifer, Satanás ou o Diabo, é confirmada nas páginas da Bíblia, do livro do Gênesis ao Apocalipse. A nossa primeira introdução a ele é logo no início das Escrituras, o livro do Gênesis. Após criar a humanidade, Deus deu instruções aos nossos primeiros pais para não tocarem numa árvore do jardim. Apenas uma era proibida, e foi aí que um ser maligno disfarçado de serpente desafiou a autoridade de Deus. Gênesis 3, versículo 1.
E a serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse que não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Eva sabia o que Deus tinha ordenado e respondeu: podemos comer do fruto das árvores, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Depois veio a mentira. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que, no dia em que comerem, os vossos olhos abrir-se-ão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele convenceu-os de que Deus mentiu. Não precisavam dele para saber o que era certo ou errado. Podiam decidir isso por si próprios, e Eva caiu na mentira. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, que era agradável aos olhos e uma árvore desejável para tornar alguém sábio, ela pegou do seu fruto e comeu. Deu-o ao marido, que estava com ela, e ele comeu. 4 milênios depois, Jesus foi desafiado por judeus de mentalidade carnal sobre o que eles entendiam erradamente acerca do seu nascimento, questionando quem era o seu pai. Em resposta, ele repreendeu-os. João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se mantém na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere uma mentira, fala dos seus próprios recursos, pois ele é mentiroso e o pai dela. Portanto, vemos que o diabo é o pai da mentira. Mas qual a sua origem? Como surgiu? Deus terá criado um ser mau? Ou haverá mais na história? Vamos analisar a origem deste ser maligno na próxima parte deste programa. Mas quero dar-lhe outra oportunidade de encomendar o nosso recurso gratuito, o cristianismo falsificado de Satanás. Lemos no Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, algo que nos deve fazer sentar e prestar atenção. Assim, o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Foi lançado à terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Agora considere que a maior religião da Terra, com cerca de 2.600 milhões de seguidores, é chamada de cristianismo. Mas o cristianismo, como o conhecemos, está dividido, confuso, e é uma mistura de práticas bíblicas, pagãs e filosofias humanas. Será possível que a maior parte do que chamamos cristão não seja cristão de todo? De acordo com a Bíblia, vimos que existe um ser espiritual maligno real. Mas quem é ele? De onde veio ele? Não estamos no escuro, pois a Bíblia revela a verdade sobre o assunto. No entanto, temos de voltar ao princípio, e isso não se encontra no Gênesis, mas no Evangelho de João. Ali encontramos dois seres descritos como Deus. João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim, havia Deus, que mais tarde ficou conhecido como o Pai. E havia o Verbo, ou porta-voz, que mais tarde ficou conhecido como o Filho, Jesus Cristo. Isso é evidente no versículo 14, que nos diz: E o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós, e contemplamos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O versículo 3 revela algo que muitos fiéis não conseguem compreender. Embora esteja exposto nos termos mais simples, todas as coisas foram feitas por ele, isto é, o Verbo, Cristo, e sem ele, nada do que existe foi feito. Existem várias escrituras que confirmam que o Deus do Antigo Testamento não era outro senão aquele que se esvaziou dos seus privilégios divinos, para se tornar um ser humano, nascido de uma mulher. Ora, para que não haja qualquer dúvida sobre isto, Paulo também explicou em 1 Coríntios capítulo 10, começando no versículo 1. Além disso, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual.
pois beberam da rocha espiritual que os seguia, e eis que, essa rocha era Cristo. Observe o que Paulo explica sobre o significado de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, isto é, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por ele foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O livro do Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 20, revela que as estrelas são usadas nas Escrituras para simbolizar anjos, e lemos sobre um momento no livro de Jobe, no capítulo 38 e versículo 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam. Qual era o motivo de tanta alegria para estes anjos de Deus? O contexto desta passagem em Jobe é a criação da terra. Temos, por conseguinte, de concluir que os anjos foram criados antes da criação dos céus e da terra. Assim, a Bíblia apresenta-nos dois seres espirituais conhecidos como Deus e a Palavra, e ambos são Deus. Vemos a seguir que Deus criou o reino angélico e, algum tempo depois, o universo. No entanto, em todo o universo, o nosso planeta é de especial importância para Deus e para os anjos que ele criou. Por quê? Por que motivo os anjos jubilaram quando a terra foi criada? Como veremos noutro lugar, este seria o seu lar. Ezequiel, capítulo 28, completa a história. O capítulo começa com uma repreensão de Deus ao príncipe de Tiro. O príncipe de Tiro é o líder humano da cidade. Mas e quanto ao seu rei? A Bíblia não nos deixa qualquer dúvida. Este rei não é humano. Ele não nasceu, mas foi criado. Ele também esteve no Jardim do Éden, que deixou de existir há milênios. Repare bem na descrição deste rei em Ezequiel 28, dos versículos 11 ao 13. Mais ainda, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faz uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa te cobria. A obra dos teus tambores e flautas, ou seja, ele tinha um grande talento musical, foi preparada para ti no dia em que foste criado. Ele é também chamado de anjo poderoso, um querubim. Até uma leitura superficial desta passagem mostra que ele não era um humano comum, mas sim o poder espiritual que influenciava o líder humano. Continuemos em Ezequiel 28, versículo 14. Tu és o querubim ungido que protege. Eu estabeleci-te. Tu estás no monte santo de Deus. Caminhas para trás e para a frente no meio das pedras de fogo. Eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade foi encontrada em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste-te de violência e pecaste. Portanto, lancei-te como algo profano fora do monte de Deus, e destruí-te, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se pela tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Atirei-te para a terra. As Escrituras misturam ideias e mudam rapidamente, como aqui, ao voltar ao líder humano de Tiro. Sabemos mais sobre este ser poderoso, o seu nome e as motivações para a rebelião contra o Criador no livro de Isaías. Note que este ser espiritual não estava satisfeito em governar apenas na terra. Ele queria derrubar Deus do seu trono e assumir o governo do universo. Foi o primeiro narcisista. Conte os olhos e note também que ele tem um trono e é nesta terra. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste abatido até a terra? Tu que debilitaste as nações. Pois disseste no teu coração: subirei ao céu.
Exaltarei o meu trono acima das estrelas ou anjos de Deus. Também me sentarei no monte da congregação, nos lados mais distantes do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Tal como em Ezequiel, o diálogo volta a aplicar-se ao líder humano que é influenciado por este querubim caído. Por que razão os artistas pintam querubins como bebés gordinhos a disparar setas de amor? Que melhor maneira de enganar as pessoas do que convencê-las de que não existe um diabo real e que, se existir, ele é inofensivo como um bebê? Sim, queridos amigos, existe um diabo real e ele é muito mais poderoso e astuto do que a maioria das pessoas começa a imaginar. Ele é o grande enganador e uma das coisas sobre as quais enganou a humanidade é o que significa ser um seguidor de Cristo. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou subscreva para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito sobre este tema, clique na ligação na descrição. Até o próximo vídeo.